Em algum momento da sua vida você vai desagradar alguém. Olha, eu acho que na verdade não tem como. Não tem como mesmo, porque em algum momento da sua vida você vai desagradar alguém e muitas vezes até mesmo as pessoas mais próximas. E na minha percepção, isso é inevitável. Por quê? Mudar não é fácil. Quando você decide romper padrões, sair da zona de conforto e seguir um propósito maior, as pessoas ao seu redor podem se sentir incomodadas. E isso acontece porque o ser humano, ele por natureza, ele gosta do que é previsível, do que ele já conhece, do que é confortável. Mas crescer exige coragem. E coragem sempre gera desconforto. Vamos olhar para a história de Noé. Ele recebeu de Deus a ordem de construir uma arca em um tempo que nem se imaginava a possibilidade de um dilúvio. E aos olhos das pessoas naquela época, aquilo era totalmente loucura. Muitos zombaram dele, questionaram, julgaram, mas Noé não foi guiado pela opinião da multidão. Ele foi guiado pela voz de Deus, obedecendo o que Deus tinha passado para ele, né? Ele apenas não cumpriu um propósito, ele foi salvo por isso, mas também se tornou um instrumento para preservar a vida de outros. Agora imagina comigo aqui, se diante das críticas, da zombaria da sociedade, ele tivesse desistido de continuar o propósito ao qual ele foi colocado naquela situação. E o que isso nos mostra? Esse detalhe nos mostra que, muitas vezes, quem está ao nosso lado precisa escolher acreditar em nós, mesmo quando ninguém acredita. Mesmo quando a sociedade, o ciclo religioso, as pessoas não entendem o porquê você está fazendo aquilo. Aí eu entro aqui com outro exemplo. Abraão. Deus o chamou para sair da sua parentela, deixar o lugar onde estava e ir para uma terra que ele ainda ia mostrar. Imagine a insegurança, ao mesmo tempo o desconforto que isso gerou nas pessoas ao seu redor. Sair do conhecido, aquilo que você já tem, a tua ambiência, já está tranquilo naquela situação, e deixar para trás a comodidade e caminhar apenas pela fé não é fácil. Mas o que aconteceu? Abraão entendeu que o chamado de Deus estava acima da aprovação das pessoas. E da mesma forma é na nossa vida. Haverá momentos em que nós precisamos dar passos que os outros não vão compreender. E com essa situação, nós passamos a ser questionados, criticados, e em alguns casos até rejeitados. Mas nós precisamos entender que quem vive por propósito não pode ser guiado pela necessidade de agradar a todo mundo. Isso é impossível. Se Noé tivesse dado ouvidos às críticas, a arca não teria sido construída. E como que a gente ia fazer hoje, né? E não estaríamos aqui. Se Abraão tivesse se apegado ao conforto, nunca teria se tornado pai de uma grande nação. E mais uma vez, nós não estaríamos aqui. Então é nessa situação que nós não podemos ter medo de desagradar. Parece forte, mas é real. Nós não podemos viver à mercê de grupo de pessoas ou até mesmo as pessoas próximas da gente que querem nos tirar do propósito. Faz parte do processo isso. E se as pessoas que estão ao nosso lado realmente nos amam, elas vão aprender a respeitar a nossa caminhada, a sua caminhada. Mesmo sem entender de imediato, né? Porque isso às vezes leva um tempo, às vezes as pessoas entenderem, né? O teu chamado, o teu propósito. E se a pessoa que foi chamada a um propósito não conseguir lidar com essas coisas, talvez elas não tenham enxergado o propósito de Deus na sua vida.